Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e nós vamos nesta aula dar continuidade ao nosso conteúdo de radiciação, de radicais, que a gente iniciou na aula anterior, que a gente viu a definição, viu algumas propriedades, bem simples, e a gente vai continuar aqui nesta aula de radiciação. Vamos falar de algumas propriedades operatórias dentro desse conteúdo de radiciação. Gente, foi falado na aula anterior que radiciação e potenciação são operações que andam, juntas, né? Uma é o inverso da outra, tá certo? Isso é importante deixar bem frisado. Essa propriedade aqui que eu particularmente aqui chamei de 1, não necessariamente ela é a número 1, né? Mas só vamos começar por ela. Essa propriedade aqui é o radical de um produto. Nada mais é, quando você olha para essa situação aqui, você vê, primeiramente tem que saber ler essa situação. Como é que eu leio esta situação aqui? N raiz de A vezes B. Professor, o que é esse N? Esse N aqui, gente, ó, ele é o índice do radical, tá certo? Deixa eu fazer aqui uma pequena revisão básica, bem aqui, ó. Olha para cá. Que às vezes as pessoas acham que raiz é essa simbologia aqui. Essa simbologia aqui ela não é a raiz, tá certo? Deixa eu fazer aqui uma revisão aqui bem básica. Se eu disser, por exemplo, que isso aqui vai dar B, aqui é como se tivesse 2, tá certo? O 2 ficou meio estranho. Aqui é como se tivesse um 2. É porque na hora que coloca os nomes, né, de determinadas situações, as pessoas se perdem. Esse símbolo aqui, gente, ó, esse símbolo que eu já vi muita gente dizer que aqui que é raiz, esse símbolo aqui, o nome desse símbolo é radical, tá certo? Quem está dentro dele chama-se radicando, só porque eu não expliquei isso aqui na aula anterior, pelo menos eu não lembro, estou mostrando agora, isso aqui chama-se radicando. A resposta, estou dizendo aqui que a raiz quadrada de A é B, é igual a B. Então, aqui que é a raiz, ó. O B aqui, no caso, ele é a raiz. E esse cidadãozinho aqui pequenininho, ó, ele é o índice. É ele que diz se a raiz vai ser quadrada, se a raiz vai ser cúbica, se a raiz vai ser, sei lá, independente do número que tiver aqui. Então, aqui é o índice do radical, tá bom, pessoal? É o índice do radical, tá certo? Então, só para a gente relembrar aqui. Vamos voltar para cá, aqui para propriedade de um radical de um produto. Ele está dizendo que n raiz de A vezes B é igual a n raiz de A vezes n raiz de B. Nada mais é que está dizendo que você pode desmembrar, tá bom? Você pode desmembrar de forma tranquila. Se eu escrever aqui, por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 9. Então eu posso pegar de forma separada, dizer que isso aqui é raiz quadrada de 4 separado, vezes, né? A raiz quadrada de quem? De 9. Esses dois resultados, tanto esse aqui que está antes da igualdade, como esse aqui, eles vão obter o mesmo resultado, tá bom, pessoal? 4 vezes 9, aqui na primeira situação, 36. E quanto é a raiz quadrada de 4? Olha para cá, a raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 36 é 6. E 2 vezes 3 é 6. Então, o que você pode observar? Você pode observar que essas situações aqui, pessoal, ó, tanto essa aqui do lado esquerdo quanto essa aqui do lado direito, elas são equivalentes. Elas vão possuir o mesmo resultado. Você pode pegar dentro de um produto, né? Você pode pegar um produto que está dentro desse radical e desmembrar, tá bom? Claro que eles dois vão ter que ficar com o mesmo índice, ó, índice 2, índice 2, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, o radical de um produto você pode desmembrá-lo e fazer de forma separada. E o resultado não vai, de forma alguma, se alterar, como vocês puderam observar aqui, tá bom?
Passando para frente aqui. Radical de uma divisão. Gente, você vai seguir a mesma ideia do exemplo anterior. O exemplo anterior era o produto de um radical dentro de um radical só, onde você podia representar ele de forma separada. O que você tem aqui nesse lado aqui, ó? Você tem n raiz de A dividido para B. É igual a quem? É igual a n raiz de A, separado, dividido para n raiz de B, também separado. Não tem problema nenhum. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma situação dessa daqui, se eu botar, por exemplo, 4 sobre 9 dentro de um único radical. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que isso aqui é a raiz quadrada. Eu estou trabalhando com a raiz quadrada porque é mais fácil de a gente compreender. Mas ela pode ser com qualquer outro índice, viu, gente? Pode ser raiz cúbica, raiz quarta, por aí vai. Aqui eu estou dizendo que a raiz quadrada de 4 sobre 9 é a mesma coisa de você fazer de forma separada. É a raiz quadrada de 4 dividido para a raiz quadrada de quem? De 9. Tá bom, pessoal? A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Ok aqui. Se nós fôssemos resolver isso aqui, ó, você faria de uma vez só. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Então, ó, você encontraria a mesma resposta daqui, ó, para a mesma que você encontrou aqui. São ideias bastante semelhantes, tanto a do radical lá do produto radicais, como aqui o radical de uma divisão, tá bom? Radical do produto e radical de uma divisão. Segue a mesma ideia de resolução, tá bom? Vamos para frente. Mudança de índice. Aqui, pessoal, você tem que saber o que é esse. Então aqui nós estamos tratando aqui de mudança de índice, né? Professor, o que é o índice? O índice, pessoal, como eu coloquei lá na página anterior, no slide anterior, se eu disser, por exemplo, que a raiz de 9 é 3, o índice aqui, no caso aqui, ó, o índice é 2, ó, o índice é isso aqui. Tá certo? Olhando para cá. Ele está querendo dizer, ele está dizendo, pessoal, o seguinte. Primeiramente vamos interpretar a leitura disso aqui, como é que tu fala isso aqui. Olhando aqui nesse superior aqui, tem assim, n raiz de x elevado a m é igual a n vezes p, é igual a raiz de n vezes p, né, com índice n vezes p, x elevado a m vezes p. Aqui, gente, apareceu um elemento novo, que no caso é o p. Ele pegou o índice e multiplicou por p. Tanto aqui, ó, tanto aqui na parte do índice, como aqui dentro do radical. Deixa eu dar um exemplo prático bem aqui para vocês entenderem. Se eu estiver trabalhando isso bem aqui, ó. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, a raiz... Eu vou trabalhar sempre com raiz quadrada, porque é mais fácil de a gente compreender. Se eu disser assim, a raiz quadrada de 2 elevado a 2, tá aqui. Raiz quadrada de 2 elevado a 2. Eu vou mudar esse índice. Quem é o índice aqui, gente? Ó, o índice aqui, nesse caso aqui, ele é 2, que a raiz é quadrada. Se eu pegar esse 2 e multiplicar por qualquer número, eu vou pegar aqui dentro do radicando, ó, e vou multiplicar pelo mesmo número, que aí fica equivalente. Se eu fizer aqui, ó, se eu pegar esse índice, deixa eu fazer aqui fora, que vai ficar mais interessante. Se eu pegar esse índice aqui, deixa eu apagar aqui, ó, se eu pegar esse índice aqui e multiplicar por algum outro número, vai ficar equivalente. Vou fazer aqui fora aqui desse slide aqui, para não ter muito problema. Se eu fizer isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 2. Bom, o índice aqui é 2, tá aqui, gente, ó. Se a raiz é quadrada, o índice é 2. Mas se eu quiser mudar esse índice, eu tenho que multiplicar ele por algum número. Digamos que eu multiplique esse índice por 2. Multiplique, tá certo? Por 2. Então, você vai pegar
Então você vai pegar esse expoente aqui de dentro, ó, do radicando, e também vai multiplicar por quanto? Por 2. Então o que que acontece agora? Ao invés da raiz ficar quadrada, gente, a raiz agora vai ficar quarta, porque você vai fazer, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui dentro continua 2, e você vai fazer aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então você mudou o índice, né, da situação anterior. Você mudou o índice apenas, porque aqui, ó, essa é mudança de índice. Aqui você não vai fazer nada diferente disso, não. E você pode estar tanto multiplicando aqui o índice, como você pode estar dividindo, gente, ó, que nem aqui, ó. Que nem aqui no caso, ó, aqui está dividindo. Vai obter situações análogas, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, raiz cúbica de sei lá, se eu botar aqui, tinha que o 3 ficou esquisito. Se eu botar aqui raiz cúbica de 3 elevado a 3, o índice, gente, agora não é mais 2, o índice é 3. Aqui, ó, o índice, ele é 3. Dentro do radical, eu tenho um expoente 3. Então, se eu quiser mudar esse índice aqui, ó, ou eu multiplico ou eu divido por algum número que eu quiser, e aqui dentro eu faço também a mesma coisa. Aí o índice fica diferente. Aí a gente está trabalhando o que está escrito aqui, ó, mudança de índice. Vamos lá. Digamos que eu queira novamente multiplicar. Esse 3 aqui eu vou multiplicar, digamos que por... Eu vou pegar esse 3, vou multiplicar por algum outro número. Digamos que eu multiplique por 4. Então, aqui dentro eu vou pegar esse índice, que aqui também é 3. Eu vou multiplicar pelo mesmo número, ó, 3 vezes 4. Então, a raiz deixou de ser cúbica e passou a ser 12. 3 vezes 4, 12. E aqui vai ficar 3 elevado a quanto? 12 também. Certo? Portanto, vocês conseguem observar que se você multiplicar o índice e multiplicar o expoente do radicando, os resultados não vão se alterar de forma alguma. Por exemplo, quanto era anteriormente, bem que eu coloquei, aqui eu tinha colocado raiz quadrada de 2 elevado a 2. Quando a gente mudou o índice, deu raiz quarta de 2 elevado a 4. Quando você faz essa mudança de índice, gente, o resultado ele não se altera, continua o mesmo. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 é a raiz quadrada de 4, que vai ser quanto? 2. A raiz quarta de 2 elevado a 4 também é 2. Então você cancela esse 4 com esse 4, fica 2. Então, você multiplicando ou dividindo esses índices do radical pelo expoente do radicando, se você multiplicar ou dividir por um mesmo número, a raiz não se altera de forma alguma, tá certo? Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui, bem aqui no cantinho, aqui, só para vocês compreenderem aqui direitinho. Professor, e se o senhor fizer isso aqui, por exemplo, eu vi que essa parte aqui é uma das que as pessoas menos compreendem, não é? Se o senhor fizer, por exemplo, se bem aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 4, você pode tanto multiplicar como dividir. Ó, 2 elevado a 4 é 16, gente. 16 não tem raiz cúbica, mas aqui é só para a gente compreender. Se você pegar esse 3, multiplicar, por exemplo, por 3, você vai ter que pegar esse 4 aqui também e multiplicar por 3. Seja qual for a resposta aqui, vai ter que ter uma resposta similar aqui desse outro lado. Quer ver, ó? Nós não vamos saber qual é, mas vai ter que ter. 3 vezes 3 foi o que nós combinamos aqui. Então ficou raiz nona. 2. Aqui nós combinamos que ficou 4 vezes 3, que é quanto? 12. Pessoal, a gente existe, mas a gente não sabe
o valor exato da raiz cúbica de 16, e que dirá a raiz nona de 2 elevado a 2, mas são situações aqui, ó, bastante semelhantes, tá certo? Vamos seguir aqui adiante. Aqui nós temos o radical de uma potência, tá bom? Eu até vou chamar esse termo aqui de potência de um radical, que ele fica até mais correto. Potência de um radical, tá certo? Potência de um radical. Professor, o que quer dizer, esse potência de um radical? Ora, você tem a potência, pessoal, de uma raiz, né? Que tem um radical qualquer. Por exemplo, se você... Ele colocou aqui, ó. Olha para cá. Ele colocou n raiz de a elevado a k, entre parênteses, elevado a m. Quando você observa só letra, você fica perdido, né? Você pouco compreende. Mas na hora que a gente dá um exemplo, fica mais fácil. Eu gosto muito de trabalhar com a raiz quadrada porque ela é de fácil compreensão. Se eu colocar aqui, ó, só para exemplificar, se eu disser que o n vai ser 2, então a raiz é quadrada. Se eu botar aqui 2 elevado a 3, por exemplo, e eu fizer isso aqui, ó. Se eu botar aqui 2, o que é que acontece? Olha cá para a propriedade, ó, olha para cá. E depois olha o resultado dela aqui, ó. O índice continua o mesmo, o índice continua 2, porque aqui o índice continua n, ó. O índice não muda. A potência que apareceu, ela vai ser multiplicada pelo índice aqui do radicando. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2. Que vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a quanto? 6. É isso que ele quis dizer. Potência de um radical é isso. Na prática, você só faz pegar aqui, ó, o expoente e multiplica aqui pelo expoente do radicando. Tá certo, pessoal? A potência de um radical. Ok? Pois bem, então vamos continuar. Vamos para frente. E aqui no nosso último slide aqui tem simplificação de radicais. Gente, aqui é aquela velha situação que você vê um monte de radical um sobre o outro multiplicando. Pode ser de índices iguais, como também pode ser de índices diferentes. Aqui é raiz n da raiz m de a. Na prática, eu vou colocar um exemplo aqui, ó, que a gente vê muito em livros, vê também em concurso. Tipo algo dessa natureza aqui, ó. Raiz de 4, aí tem raiz. É aquela situação mesmo bem simplesinha, tá certo? Professor, quanto é que vai dar isso aqui? Raiz da raiz de 4. Só o que você vai fazer aqui, ó? Você olha para os índices. Aqui é 2, aqui também é 2, aqui também é 2. Eu que quis colocar todos os índices 2. Olhando aqui para a propriedade, ó, aqui para a resposta aqui. Tem que fazer o que com esses índices? Tá aqui, gente, é só multiplicar. Então, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, ó, se você vê uma situação parecida com esta, vai ser essa situação aqui. Essa é a raiz 8 de 4. Pode ser com índice diferente? Pode sim, não tem problema nenhum. Se eu botar aqui, ó, 4. Se eu colocar aqui, sendo, por exemplo, índice 3. Se eu colocar mais outra aqui, ó, com índice 4, por exemplo. Você vai só pegar esses índices aqui, ó, 4, 3 e aqui que é 2 e multiplicar, tá certo? Deixa eu concluir aqui. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, isso aqui ficou por raiz com índice 24 do número 4. Tá bom, pessoal? Bom, na nossa atividade que eu enviei, nós só vamos estar simplificando alguns radicais, sem ter que estar se aprofundando muito, né, em coisas complexas. Tá? Até agora aqui a gente está no superficial, tá bom? A atividade eu vou enviar. Caso a gente tenha dúvida, eu vou resolver o passo a passo com vocês, tá bom, pessoal? Para que a gente não tenha muita dúvida, a fim de que vocês possam compreender melhor, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.